Umbrella Academia, um dos grupos de super-heróis mais improváveis e excêntricos que a gente pôde conceber no universo dos quadrinhos. E eu assisti a série, a segunda temporada, para poder contar aqui para vocês. Então, fica de olho no vídeo e bora! Você quer aprender a desenhar? Aprender as técnicas de construir os personagens dos mangás e dos animes? Segue essa dica aqui que você vai aprender através de um dos melhores cursos que a internet pode oferecer para você. É o método Fanart 2.0. Com ele vocês vão aprender a desenhar os personagens, os favoritos de vocês em apenas 7 dias, mesmo se você não souber nada de desenho. O curso é 100% online. Você pode assistir ele de qualquer lugar, a qualquer hora, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, aonde você quiser. Ele tem 35 videoaulas compostas por aulas práticas, bem objetivas e com exercícios que vão te ajudar a entender melhor a construção destes personagens com técnicas muito práticas, muito bacanas. E o acesso ao site, ele é vitalício. Uma vez que você está matriculado, você pode continuar acessando quantas vezes você quiser para você continuar revisitando os exercícios que você começou. E ele fica liberado 24 horas por dia para você poder utilizar um momento que você quiser. E você acha que é só isso? Além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, o curso ainda disponibiliza para vocês 3 bônus super importantes e interessantes para sua evolução durante o seu aprendizado. E aí, o que é que você está esperando? Acesse o link agora que está aqui na descrição do método Fanart 2.0 e comece já o curso que vai mudar a sua vida e você finalmente vai conseguir realizar o seu sonho de ser um grande desenhista de mangá e de anime. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Umbrella Academy. Muito bacana, inclusive uma das histórias em quadrinhos mais improváveis, com personagens cativantes, com as mais diversas personalidades, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E ó, dá aquela força pro canal antes da gente começar qualquer coisa, hein? Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui, clica no like, ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos pra gente falar de Umbrella e de muitos mais outros assuntos geek que a gente tanto gosta. Então, bora pro vídeo. A série exibida na Netflix, ela é produto direto proveniente dos quadrinhos da Dark Horse Comics, que é inclusive a história em quadrinhos é uma criação do cantor Gerard Way da banda My Chemical Romance, e ela é desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá. Para a gente entender um pouquinho da transição da primeira temporada para a segunda, vamos fazer um resumo rápido para vocês conhecerem um pouquinho de como foi a transição do final da primeira para a segunda, e também a gente vai conhecer um pouquinho dos personagens. Então, recapitulando, a história começou com 43 mulheres grávidas que deram à luz ao mesmo tempo ao redor do mundo. Atento e completamente fascinado por esse fenômeno, o cientista Sir Reginald Hargreaves conseguiu comprar 7 dessas crianças com a intenção de formá-las num futuro próximo em um grande grupo de super-heróis, já sabendo inclusive das habilidades que essas crianças que nasceram no mesmo dia teriam. Cada uma dessas crianças, como eu falei, elas têm habilidades especiais e personalidades bem peculiares. Inclusive, é um dos pontos altos dos personagens, não só a questão dos superpoderes, mas principalmente a personalidade de cada um, né? Quando o Sir Hargreaves morre, esse grupo de jovens deixam as suas diferenças de lado e resolvem se unir com um objetivo comum. Vamos conhecer um pouquinho dos personagens que compõem My Umbrella Academia. Então vamos lá, vamos começar pelo Luther, que é conhecido como o número 1. Aliás, todos eles têm uma numeração até por uma sequência de ordem que o próprio Hargreaves determinou. O Luther era interpretado pelo ator Tom Hopper e ele é tido como o líder da Umbrella. Ele é o mais leal ao Sir Reginald e os seus poderes são super força e invulnerabilidade
praticamente absolutas. Na primeira temporada ele ficou recluso na Lua, enviado inclusive pelo Hargreaves para fazer pesquisas com relação ao solo lunar. E, claro, ele tem anseios e uma proximidade muito grande com uma personagem que também faz parte dos Umbrella. Eu vou falar dela para vocês daqui a pouquinho. O número 2 é o Diego. O Diego é interpretado pelo ator David Castaneda. Ele foi o único que, inclusive, tomou para si a liberdade de sair da formação da Umbrella e se filiou à polícia. Só que, por conta dos seus métodos não tão ortodoxos, ele foi expulso da polícia e assim ele acabou se tornando um vigilante mascarado que resolveu combater o crime. Era uma espécie de Batman, só que sem a roupa clássica, né? Ele é diretamente um rival de Luthor, porque o Luthor, por ser super forte, contrapõe exatamente o objetivo dele também, de também ser forte, né? Suas habilidades, elas envolvem uma mira incrível que pode arremessar qualquer objeto e atingir em qualquer lugar com uma precisão assim de cirurgião. Aliás, dá até para fazer uma similaridade com o personagem do filme O Procurado, que desviava as balas quando atirava. A número 3 é a Allison. A Allison é interpretada pela atriz Amy Raver-Lapman. Ela é a mais notória de todos no grupo. Aliás, ela, por conta até dos superpoderes dela, ela conseguiu se projetar em Hollywood e conseguiu construir uma carreira de atriz de cinema muito glamourosa e proeminente, né? A sua ligação com o Luthor, que inclusive ela é a personagem que eu disse para vocês no começo do vídeo, eles têm uma ligação muito forte, quase que um romance. Eles são irmãos distintos, até por conta deles terem sido comprados, não são diretamente irmãos, então existe sim uma proximidade do casal, né? Seus poderes são interessantes porque ela tem uma espécie de controle mental, mas não se assimila aos poderes como o de Charles Xavier ou da Jean Grey, mas ela consegue sussurrar no ouvido da vítima ou do seu alvo, dizendo o seguinte: eu ouvi um boato que... E a partir do que ela disser desse boato, se torna um comando mental e a pessoa executa do jeito que ela quiser. O número 4, que é um dos mais excêntricos, é o Klaus. O Klaus é interpretado pelo ator Robert Sheehan. Ele é um dos Umbrella mais falantes. Ele é um cara praticamente o tagarela do grupo. E ele é muito cativante porque ele é espontâneo, ele é praticamente fora da casinha e do formato que o Hargreaves determinou. E ele é também um viciado em álcool e drogas, né? Por conta justamente dos poderes que ele tem. Ele interage diretamente com os mortos e ele faz manifestá-los ao seu redor. E o pior de tudo, que os mortos não vêm assim, de uma forma bonitinha. Eles vêm com as feridas do que geraram a morte deles. Então, vocês imaginam o que é que ele não vê quando ele está manifestando o poder dele. E para piorar, na infância dele, o Hargreaves, uma vez, para fazer com que ele controlasse os seus poderes, deixou ele preso dentro de um mausoléu, justamente para que ele sofresse com a presença de todas as almas, todos os mortos que acompanhavam ele ali, para ele controlar o poder dele. O número 5 é interpretado pelo ator Aidan Gallagher. O número 5, ele não tem um nome, ele é 5 mesmo, ele é apenas um número. Ele nunca teve realmente um nome e ele esteve desaparecido por um período desde os seus 13 anos de idade. Foi quando ele tentou pela primeira vez realizar uma viagem no tempo usando os seus poderes de teletransporte entre o tempo e o espaço. É um dos poderes assim mais bacanas que tem nos Umbrella. Quando ele retornou, ainda ele estava no seu corpo infantil, mas com a consciência de um homem de quase 60 anos. O objetivo do número 5 é impedir que o fim do mundo aconteça, porque nessas viagens que ele fez, ele testemunhou isso acontecendo. O Ben é o número 6, é interpretado pelo ator Justin Min. E o Ben, na verdade, ele não apareceu efetivamente nos Umbrella depois de um certo tempo, principalmente na fase adulta. Por quê? Porque o Ben ele foi morto
logo na adolescência, em um acidente que inclusive não foi contado até hoje em nenhuma das duas temporadas, né? Mas ainda existe, né? Ainda permanece, ele tá lá entre os Umbrella. E quem tem o contato direto com ele, claro, é o Klaus, que tem o poder de falar com os mortos, né? E o Ben acabou se tornando a voz da consciência do Klaus. Então, quando o Klaus resolve fazer bobagem, ou tá querendo se autodestruir por conta desse poder que ele tem, o Ben entra em ação para colocar a cabeça dele no lugar. Os poderes do Ben, inclusive, era uma coisa assim que lembrava bastante o Flurkin, que é o gatinho da Capitã Marvel. Ele projetava uma espécie de tentáculos de dentro do peito dele, não se sabe como que aquilo acontecia, o que eram aqueles tentáculos, mas o poder dele era exatamente isso aí. E por último, não menos importante, a número 7, que é a Vanya. A Vanya é interpretada pela atriz Ellen Page, que inclusive fez a Kitty Pryde dos X-Men. A Vanya, ela parecia assim, no começo da primeira temporada, parecia que ela não tinha poder nenhum, né? Então ela era muito tolhida pelo Hargreaves, ela sofria muito por ver que os irmãos tinham poderes e ela não, e foi assistente do Hargreaves por muito tempo enquanto ele treinava os outros irmãos. E ela acabou criando uma paixão pela música, até por conta da solidão dela, ela gostou bastante de trabalhar com música e o instrumento preferido dela é o violino. Só que, na verdade, o Hargreaves só fez com que ela adiasse a manifestação dos seus poderes, porque, na verdade, ela é dotada de poderes telecinéticos, esses sim, muito parecidos com os da Fênix, da própria Fênix, não vou nem dizer da Jean Grey. Ela tem, assim, a escala do poder dela, se for equiparar com os mutantes, ela é nível ômega, se for pensar, né? E o nível de poder, quando ela realmente alcança o ápice, é sem precedentes. E o pior de tudo, que no final da temporada é justamente a Vanya que é a causadora do fim do mundo. Num ato de força e de descontrole, ela emite uma espécie de energia que vai direto para a Lua. E no momento que aquilo atinge a Lua se despedaça inteira praticamente, e um dos destroços começa a vir em direção à Terra, claro. E por conta da órbita da órbita do planeta estar linkada diretamente à Lua, o pedaço maior veio para cima do planeta. E é justamente nessa hora que o 5 junta todos os irmãos e consegue teletransportá-los para a segunda temporada, que a gente vai falar agora. No começo da segunda temporada é justamente esse momento onde eles estão fazendo essa viagem temporal que o 5 promoveu. E nessa hora todos eles caem nos anos 60, exatamente num beco específico, como se ali fosse um alvo certo. E ali o 5 foi inclusive um dos últimos a chegar, e é justamente ele que consegue enxergar mais uma vez o apocalipse acontecendo. O 5 chegou especificamente no dia 25 de novembro de 1963. De todos eles, o 5 é o mais articulado e o que tem mais poder de persuasão e de estratégia. Então, ele tenta desvendar logo de cara o que é que estava acontecendo ali quando ele chega naquele cenário apocalíptico e ele se depara vendo pela primeira vez todos os irmãos abraçando os poderes deles de uma vez, assumindo o que eles são e lutando contra forças russas que estavam invadindo ali a cidade. A cidade, inclusive, chama-se Dallas, né? Que inclusive é um dos arcos de história dos quadrinhos, onde essa história que foi contada na segunda temporada é abordada. E ali, o 5 tá prestes, inclusive, como ele viu que não tinha jeito, que não tinha como dar continuidade a partir dali, ele resolve, vou entrar junto, né? Vai fazer o quê? Já tá no fim do mundo mesmo, vai ficar por aqui mesmo. E é então que aparece o Hazel. Se vocês não se lembram do Hazel, Hazel era um dos agentes da Agência do Tempo que perseguiu os Umbrella no primeiro episódio. Ele e a Chacha, que inclusive era interpretada pela Mary J. Blige, a cantora. E ali ele diz pro 5 que não dá para ele ficar ali, que ele precisa do 5 para resolver aquela situação. Então o Hazel
teleporta os 5 para longe daquela zona de guerra. E naquele exato momento, quando o 5 é levado embora, é legal a cena que a gente vê o fim do mundo acontecendo numa época improvável, nos anos 60. Chegando no local onde o Hazel teletransportou, que inclusive ainda é Dallas, só que 10 dias antes do ocorrido, ele confirma, né, que os irmãos morrem no Holocausto, sim, né, porque o Five não chegou a ver isso. Mas ele diz que o 5 pode evitar isso tudo, contanto que ele restaure a linha do tempo nestes próximos 10 dias e salve todo o progresso e que as coisas continuem a partir daí. E aí, a gente fica na dúvida, por que o Hazel pode estar, de repente, ajudando o Five, né? É que ele tinha um câncer, né? Depois desses anos todos aí que ele perseguiu os Umbrella. E talvez, se ele ajustasse a linha do tempo, isso ajudaria o Hazel a voltar a manter a saúde dele e manter o seu romance com a Agnes, que era aquela atendente da lanchonete que ele se apaixonou e que, inclusive, amoleceu o coração dele, coisa que a gente nem imaginava que fosse acontecer na primeira temporada. E assim, o Hazel explica a situação para os 5 e nessa hora a gente vê que a situação muda um pouco, que um ônibus vai chegando e de repente 3 sujeitos de cabelo branco, bem mal encarados, descem naquela cena bem câmera lenta assim e percebem a presença deles ali e resolvem chegar nos dois, só que como se fosse assim, um assunto certo. E dito e feito, os 3 homens se aproximam, sacam suas armas e começam a atirar. E é nessa hora que o 5 se teletransporta para sair daquela cena e o Hazel é assassinado. O 5 consegue se teletransportar para um beco ali próximo, inclusive o próprio beco onde todos eles caíram, e percebe que no topo de um dos prédios que ficam no beco tinham alguns equipamentos fotográficos e uma pessoa que ficava ali espreitando possivelmente pessoas que passassem ali, né? E ali ele percebe que aquele stalker, por assim dizer, poderia de repente ser uma ajuda para ele fugir daquele ambiente. E ali os 5 se teletransporta para dentro do prédio e ele conhece o Elliot. O Elliot é um cara que morava nesse prédio e que é obcecado por assuntos extraterrestres. E por conta da chegada dos Umbrella, que foram pausados de um ano após o outro, né? Um chegou em 1960 e pouco e o outro e pouco. Ele acabou tendo aquilo como uma presença alienígena e desde então ele não tira os equipamentos dele dali do telhado para ver se chega mais alguém e ele conseguia registrar a chegada das pessoas, né? E aí, por conta até desses eventos, né? Ele está fotografando justamente para ter esses registros e documentar as ações dele, né? O Elliot ele é capaz de preencher muitos detalhes que poderiam completar o processo de busca dos irmãos pelos 5. Porque ele percebeu que os registros que ele tem ali são dos irmãos que foram chegando. E ali ele usou todos aqueles elementos para poder ir atrás de todos eles. O Diego, ele foi levado para o dia 1º de setembro de 1963. Quando ele chegou, ele já se tornou praticamente ele já tinha um objetivo específico, porque ele já viu uma mulher sendo espancada, e claro, como ele já tem esse aspecto de vigilante, ele foi lá salvá-la, né? Mas 2 meses no futuro, né? Depois, por volta da chegada dos 5, passando esse tempo um pouco, a gente vê o Diego trancado numa ala psiquiátrica, com um cabelo completamente fora do contexto do que é o Diego da primeira temporada, e aparentemente ele tá assim, com uma obsessão por impedir o assassinato do JFK, do John Kennedy, né? E claro, nessa época, nesse período, ninguém imaginava que isso ia acontecer. E ele tinha justamente essa ideia fixa. Inclusive, ele foi preso alguns meses quando ele foi pego no lado de fora da casa do assassino da história, né? Do John Kennedy, que foi na casa do Lee Harvey Oswald. E ele estava portando as facas dele, justamente esperando a oportunidade para matar o Oswald. O Klaus e o Ben foram os primeiros a chegar
nessa viagem temporal que o 5 promoveu. Eles chegaram logo em 1960, eles começaram praticamente no momento zero de todo esse tempo, né? E quando eles descobrem que eles estão nos anos 60, eles tipo assim, não são tão perdidos, estão lá na avenida, lá em Dallas, não sabem o que fazer. E claro, o Klaus, ele é muito espontâneo, entrou numa lanchonete para comer e ele foi expulso porque ele estava maltrapilho, mal cheiroso, o dono jogou ele pro lado de fora. E nesse momento, uma senhora de alta sociedade viu o Klaus, se simpatizou com a figura dele, fez uma associação com um guru espiritual e resolveu adotá-lo para poder, enfim, conhecer um pouco mais desse personagem. Ele, claro, muito espontâneo, aproveitou dessa situação e tirou onda. Ele viajou pelo mundo, foi conhecer muita coisa, passou algum tempo em São Francisco e depois ele foi para a Índia, se eu não me engano, e lá as pessoas tiraram ele como um grande guru, como um profeta. E então ele acabou se tornando uma figura notória e acabou criando uma seita própria. O Klaus é a vírgula dessa história. É um dos personagens assim que eu tenho muito carinho, até por conta desse lado espontâneo dele. A Allison, ela chegou em 1961. E quando ela entra, inclusive, quando ela chega, ela entra numa lanchonete. E é engraçado, parece que as viagens temporais elas se encaixam de acordo com o perfil racial ou intencional da pessoa. Ela chega em 1960 no ápice da segregação racial nos Estados Unidos e logo que ela entra na lanchonete, ela tem uma placa escrito: apenas brancos frequentam aqui. E ela se sente, claro, acuada e sai daquele lugar, né? Porque todo mundo fica olhando para ela com cara de ódio e ela sai. Só que do lado de fora, ela fica desesperada porque um grupo de rapazes tenta atacá-la. Ela, desesperada, empurra um deles, sai correndo e entra em uma barbearia. Quando ela entra, por sorte, era uma barbearia só de negros. E quando os 3 brancos entram dentro da barbearia, ela é protegida por todos os outros que estavam ali dentro, justamente para acolhê-la e, quem sabe, no futuro próximo, fazer parte de algumas mudanças que eles têm em mente. Depois a gente revê a Allison, só que em 1963, aliás, o ano em que praticamente todos os Umbrella vão se colidir, por conta desse período que alguns foram chegando, e ela já tem um objetivo, já tem uma ação nesse período. Tudo isso acontece em Dallas, né? E trabalhando nesse salão onde ela foi acolhida, ela percebe que ali que um polo ativista para os negros que lutam pela igualdade naquela época. E ali ela conhece um ativista dos direitos civis chamado Raymond Chestnut, que mais pra frente acaba se tornando seu marido. A Vanya, por outro lado, ela caiu também, só que em outubro de 1963. E ela cai numa rua em Dallas e logo em seguida ela é atropelada por um carro. E o motorista que a atropelou suspira, ela não consegue ver muito bem porque ela está desacordada, diz assim: filho de um biscoito, né? Fica essa frase na cabeça dela, né? E é acompanhado por seu filho, a pessoa que estava ali disse isso e o filho da pessoa estava ali. Mas o acidente meio que mexeu com as memórias da Vanya. Ela meio que não se lembra, inclusive, dos Umbrella. E ela parece se lembrar só do nome dela, mas não lembra nada do pessoal. E nem muito menos dos poderes que ela tem. E, além disso, depois que o tempo passa, passa mais ou menos um mês depois do acidente, a gente percebe que ela foi levada para uma fazenda e levada por uma moça chamada Cissy, que foi justamente a pessoa que a atingiu quando ela não conseguiu ver no primeiro momento. E agora ela trabalha como babá do filho da Cissy, né? O Harlan, que tem autismo e não consegue se comunicar verbalmente. Junto disso, tem o marido da Cissy, o Carl, né? Que eles vivem, assim, reclusos nessa fazenda e ele trabalha como vendedor e sempre está viajando. Legal que a Vanya, nesse caso aí com a Cissy,
elas, por conta até da convivência e tudo mais, a gente vê algo que nessa época era considerado como doença, que é a questão LGBT. Elas acabam se apaixonando, a Cici demonstra toda a insatisfação que ela tem com o casamento, um casamento assim que é muito sofrido, um marido que é o mantenedor, mas ao mesmo tempo é um cara imperativo, que é só ele que manda, ele é um cara que amedronta, e ali elas conseguem se aproximar justamente nesse momento de fragilidade. E é legal, né, porque se falasse em alguma questão LGBT nessa época, era considerado um absurdo, um risco até de linchamento público. Então, elas resolvem manter isso em segredo, mas a paixão durante a história só cresce. E por último, o Luther. O Luther também caiu lá no beco e ele foi transportado para 1962, um ano antes da chegada do 5. E ao chegar nesse beco, ele fica gritando lá, porque a única pessoa que emocionalmente o motiva é a Allison, né? E ele fica lá gritando Allison várias vezes. E é engraçado essa cena que tem um mendigo que também tá ali, tá chuvoso, um ambiente chuvoso, e ele fica gritando Allison e o mendigo grita junto para dar uma força para ele. É bem bacana porque o Luther, apesar de ser o líder, ele é um cara grandalhão, é o João Bobão da história, mas muito amável, muito bacana e assim, é um dos personagens também super cativantes, não tanto quanto, na minha opinião, quanto o Klaus, né? E quando a gente revê o Luther, ele tá em 1963 e ele conseguiu um emprego como um lutador, sabe esses lutadores de luta clandestina? Ele luta num subsolo e o seu chefe, conhecido como Jack Ruby, que é o dono de um clube de strip, e é lá que ele também trabalha, né, que o Luther também trabalha como segurança do clube. E ali, o Luther ele recebe, pela primeira vez, a visita dos 5, que já estava lá em 1963, né, bem no finalzinho do turno, né? E ali o 5 vem justamente para falar, poxa, cara, deu tudo errado no nosso plano, o tempo que a gente gastou para sair do apocalipse não deu certo, e a gente tem agora que resolver a mesma coisa, porque o apocalipse vai acontecer de novo, só que agora nos anos 60, e é daqui a 10 dias, e você precisa me ajudar. E, claro, o Luther predisposto, né, sempre à frente do bem e quer ajudar, se coloca à disposição para ajudar os 5, mas ainda cheio de dúvidas. Fazendo um balanço geral, a gente tem nessa segunda temporada exatamente 7 histórias acontecendo ao mesmo tempo e a gente não perde a mão de nenhuma dessas histórias. A história o contexto está tão bem amarrado que por mais que você esteja vivendo a história do Luther, ou da Allison, ou do Klaus, do 5, da Vanya, do Benny, enfim, de qualquer um deles, você ainda consegue enxergar os pontos que se amarram, não fica perdido. Dá para fazer uma comparação, por exemplo, com Dark? Cara, não dá, porque o Dark começa fragmentado, mas a gente começa a juntar as peças conforme vai terminando as temporadas. Aqui não, aqui você sente as ligações de uma história com a outra, mesmo que desmembradas e com teores diferentes. Mas é muito bacana a gente ver isso acontecendo. A Ellen Page, ela trabalha muito bem, inclusive ela até transpõe muito bem a dificuldade de se assumir LGBT numa época tão difícil, né? Com tão pouca aceitação, com segregação, com uma... Era muito difícil nesse sentido, né? A visão de mundo nessa época era muito deturpada, muito fechada. Mas um personagem que eu gostei bastante, que inclusive eu não comentei aqui, é o da atriz Ritu Aria. Acho que é assim que se fala o nome dela, Ritu Aria. Ela é uma muçulmana que também está enclausurada lá no manicômio junto com o Diego, e ela interpreta a personagem Lila. Durante todo o período que o Diego ficou lá, ela acaba virando tipo o par romântico dele, e a gente percebe que
É um romance, assim, entre tapas e beijos, bem pesado, mas ainda assim ela é a mais próxima, a que mais se assimila com a loucura do Diego naquele momento. Legal que mais pra frente, a Lila, ela se mostra pra gente, principalmente lá no finalzinho da segunda temporada, lá pros últimos episódios, um personagem assim que só naquele momento que a gente tem uma ideia da escala, da importância que ela tem. Mas eu não vou dizer aqui pra vocês, senão eu vou acabar soltando um dos principais spoilers da série, e esse não é o meu objetivo aqui. Outro personagem que eu gostei bastante foi o marido da Allison, o Raymond, né? Ele é interpretado pelo ator Yusuf Gatewood. E eu me lembro que assim, eu gosto muito de música, aliás, gosto de soul music bastante. E ele me lembra o tipo do Marvin Gaye, né? Só que é uma mistura, musicalmente falando e projetando, inclusive, os objetivos políticos dele. Me lembra bastante uma mistura de Marvin Gaye com o Martin Luther King. Ainda na série, e dessa vez bem maquiavélica, inclusive, a atriz Kate Walsh, ela interpreta a maquiavélica The Handler, inclusive que ela apareceu na primeira temporada, inclusive ficou confuso, só lá no finalzinho que a gente entende, inclusive depois do Hazel, o que ela era. Na verdade, ela trabalha na agência do tempo, de controle do tempo, né? E não o tempo, meteorologia, é a linha temporal. Existe uma agência. Desde a primeira temporada, inclusive, o Hazel é a prova disso. E as maletas que eles carregam justamente são os artefatos que permitem essa brecha temporal e eles podem viajar de um lugar para outro. E ela tem um plano maquiavélico de justamente controlar a agência do tempo sozinha. E é inclusive ela que dá a ordem para que os 5, para conseguir inclusive a sua passagem de volta para 2019, que é o período deles, oferece a ele a possibilidade dele ter uma maleta dessas para poder retornar com seus irmãos, contanto que ele se predispusesse a assassinar todos os membros da comissão da agência do tempo. Inclusive, é justamente um desses membros que aparece no trailer, que é aquele personagem que tem uma cabeça de aquário. Na verdade, todo aquele corpo é só como se fosse um exoesqueleto. Quem manda ali é aquele peixinho que fica dentro do aquário. Um dos momentos, assim, um dos detalhes que eu achei mais interessante na série também foi contar um pouco, peculiarmente, as origens de personagens que, quando você assiste na primeira temporada, você não entende muito o porquê que eles estão ali. Um deles é o macaco. Ele aparece logo na primeira temporada, já com características humanas, né? E ele já conversa, já interage com todos os personagens ali, é um conselheiro, aliás, braço direito direto de Hargreaves, e a gente vê que esse macaco, na verdade, foi utilizado em experimentos para viagens intergalácticas. E para que ele realmente desse conta disso, o Hargreaves fez algumas experiências com ele. Em uma das viagens e teste que foram feitas com ele, na reentrada no planeta Terra, deu um problema na cápsula e ele acabou sofrendo queimaduras graves, quase faleceu. E é nessa hora que o Hargreaves utiliza uma das suas fórmulas e aplica no macaco. E aos poucos ele começa a se humanizar conforme o efeito desse produto que foi aplicado nele vai acontecendo no seu corpo. E o legal também é que a gente descobre um pouco mais sobre a mãe dos Umbrella. A gente lembra que no primeiro episódio, a mãe sempre feliz, sempre sorridente, sempre de bem com a vida e nada de problema, nenhum dos problemas, inclusive todas as diferenças que os Umbrella tinham um com o outro, nada daquilo afetava a mãe. Muito pelo contrário, ela sempre estava ali disposta a aconselhar, a ajudar, a estar sempre do lado deles, até que a gente descobre que aquela mãe de 2019, na verdade, é uma androide, que foi, inclusive, aprimorada pelo próprio Hargreaves. E nessa época agora, em 1960, a gente vê que a mãe foi uma grande amante, né? O grande amor, por assim dizer, do Hargreaves. Quem teve o primeiro contato com ela direto foi o Diego,
que inclusive, muito sem jeito, tentou se aproximar da mãe, já chamou-a de mãe, que ela até confundiu como uma paquera muito estranha, e a partir dali, o Diego, que tinha dúvidas sobre o relacionamento deles, parte de histórias da vida dos Umbrella que ficou fragmentada e que não havia sido contada, ele acaba desvendando ali com a mãe. Muito bacana esses momentos, né? Muito bacana a gente ver como que algumas origens são bem colocadas nessa temporada. No meu ponto de vista, a série Umbrella Academia tá bem amarradinha. É assim, uma das poucas, vendo agora, fazendo comparação com algumas séries que a gente já assistiu, é uma das poucas séries que conseguiu compilar todos os elementos de forma harmônica, sem nenhum contratempo, por assim dizer, apesar do teor principal da história ser esses contratempos entre os personagens, mas eu digo no sentido de não haver nenhuma desassociação de sentido na história. A gente consegue acompanhar todo o fluxo dos personagens do começo ao fim sem ter nenhum tipo de problema. A gente não vê, principalmente nos momentos de ápice, onde tem os plot twists, a gente não vê os personagens desassociados da trama original. E isso é bem bacana. E eles vivem o tempo todo situações paradoxais, né? Cara, um caiu um ano, o outro no outro, o outro no outro. Uma perdeu a memória. Como é que a gente junta tudo isso para poder seguir? E eles conseguem deixar isso muito bem claro. Como eu disse para vocês, né? Desde Dark, que eu achei que não teria outra série que superasse não, mas que tivesse coerência e um fechamento bacana, a Umbrella Academy segunda temporada deixou isso e olha, além de tudo, deixou a gente com um gostinho de quero mais quando eles finalmente conseguem resolver o problema principal da história. E olha, não vejo a hora de vir a terceira temporada, porque olha, promete, galera. E ó, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica no like, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, porque a gente tem muito assunto aí, e não se esqueçam que sexta-feira a gente tem as nossas lives habituais aqui, beleza? É isso então, turma. Não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal e deixe seu comentário aqui, ele ajuda bastante a gente, beleza? Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo.